Oi galera, esse é mais um vídeo de dicas básicas, a continuação do primeiro vídeo. E nesse tópico nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, o MMC. Ele é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles. O MMC é muito útil quando se adicionam ou subtraem frações, então vocês vão usar bastante ele quando vocês forem subtrair ou somar alguma fração assim, nos exercícios que vocês estiverem fazendo. Para vocês entenderem como fazer, eu vou ter que explicar para vocês o que são os números primos. Os números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores diferentes, o número 1 e ele próprio. Aqui tem uma lista de números primos, começa pelo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e eles são infinitos. Então aqui vou te mostrar um exemplo para vocês entenderem o que é melhor, o que é um número primo. O número 17. O número 17 eu posso dividir ele pelo que número? Que número eu posso dividir eles? Eu posso dividir ele pelo 1. 17 dividido por 1 vai dar 17. Eu não posso dividir pelo 2, nem pelo 5, pelo 7, por nenhum outro. O número que eu posso dividir também é por 17. Eu posso dividir 17 por 1 e por 17. Como ele tem dois números divisíveis por ele, e esse número é o próprio número 1 e o próprio número 17, esse número é o número primo. É número primo. Número primo. O número 5. Que número que eu posso dividir o número 5? Eu posso dividir ele por 1 também e por ele mesmo. Ele não divide por 2, nem por 3, nem por 4. Então ele só tem como divisores dois números. Um que seja o número 1 e ele mesmo. Então ele também é um número primo. Também é um número primo. E o número 10? O número 10 eu posso dividir ele por 1, por ele mesmo, que é o número 10, e por 2. Portanto, esse número ele tem como divisores 3 números. Então, ele não pode ser um número primo. Não é número primo. Esses números que têm mais divisores são chamados de números compostos. Então, eles, que nem nessa lista aqui, o número 10 não está presente. Então, vocês têm que visualizar isso. Não usa muito números grandes, números primos. Os mais comuns que usam são 2, 3, 5, 7, 11. São esses daqui que eu coloquei aqui. Então, para calcular o MMC, eu separei dois tópicos, que são o primeiro, nós decompomos os números em fatores primos e depois nós multiplicamos os fatores primos que nós decompomos e assim achamos o MMC. Vou fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil. Aqui um exemplo. O que vocês vão fazer primeiramente? Vocês têm aqui uma adição, uma subtração e uma adição de frações, todas de 4 elementos, 4 números. Então, eu vou colocar esses números que estão na parte de baixo, um ao lado do outro. Coloco o número 10, o número 2, o 6 e o 3. Passo uma reta aqui. E agora eu vou dividir esses números pelos números primos. Não sei se dá pra ver os números primos aqui. O primeiro é o 2, o 3 e o 5, pra gente lembrar. Então, o menor número primo que eu posso dividir esses números é o número 2. O número 2 eu divido 10, que vai dar 5. 10 dividido por 2 dá 5. 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 dividido por 2 não tem divisão, então você conserva o número 3. Agora, eu não posso mais dividir por 2. Qual que é o próximo número primo que eu posso dividir? O número 3. Então, aqui eu tenho divisíveis de número 3, então eu coloco o número 3 aqui. 5 eu posso dividir por 3?
Não tem como eu dividir. Então eu conservo esse número 5. 1 aqui eu já dividi, então eu coloco 1, que o 2 já está dividido. O 3 dividido por 3 vai dar 1. E o 3 por 3 também dá 1. E o próximo número primo é o número 5. Então, como eu tenho um 5 aqui, é o último que eu tenho que dividir, eu coloco o número 5 aqui. Aqui vai dar 1. E esses aqui já estão todos divididos. E então, o que que diz? Eu tenho que decompor os números em fatores primos. Foi o que a gente fez agora, decompomos em fatores em números primos. E agora eu vou ter que fazer o produto desses números. Vou ter que multiplicar o 2 pelo 3 e pelo 5. 2 vezes 3 vezes 5, isso é igual a 30. Então, esse daqui é o MMC, o mínimo múltiplo comum desses números. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou continuar aqui em cima. Eu tenho 5 décimos, mais 1 meio, menos 4 sextos, mais 2 terços. O mínimo múltiplo comum que eu sei é o 30. Então, eu vou passar uma reta, né? Colocar o número 30 aqui. Vou dividir pelo de baixo. Pelo de baixo você vai dividir e pelo de cima você vai multiplicar. Então, você pega o 30 dividido por 10, dá 3. Vezes 5, 3 vezes 5, 15. Conserva o sinal daqui, então vai ser mais. 30 divide, tem que fazer isso por todos os números. Ó. Todos você vai dividir e todos você vai multiplicar. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1 é 15. Menos, que o sinal daqui, 30 dividido por 6 é 5. Então, 5 vezes 4, menos 20. Conserva o sinal daqui. E 30 dividido por 3 é 10. Vezes 2, 20. Continuando aqui. O número de baixo vai ser 30. E aqui você soma e subtrai o que tiver que fazer aqui. 15 mais 15 você tem 30. Menos 20 mais 20. Então, esses dois aqui vão cancelar. Então, você tem 30 sobre 30. Isso daqui dividido por 30 vai ser igual a 1. Entenderam, pessoal? Agora, nós vamos fazer esse segundo exemplo. Essa aqui, vamos colocar o resultado aqui, que deu 1. Nós temos o número 20 e o número 11. Eu tenho o número 20 aqui e o número 11. Vamos decompor ele em números primos. Qual que é o mínimo múltiplo, o mínimo número primo que eu posso dividir aqui? Vai ser o número 2, o primeiro número primo. 20 dividido por 2 vai dar 10. E conserva 11, porque eu não posso dividir 11 por 2. Depois eu divido por 2 de novo, porque aqui deu 10. 10 divide também por 2. Então, aqui vai dar 5 e aqui 11. Você conserva porque também não dá para dividir. Aqui eu tenho o 5 e o 11. O 5 e o 11 são números primos, então você divide por ele mesmo. Eu coloco o 5, sempre o menor número primo. Divide por 5 vai dar 1. E depois conservo o 11. E depois eu divido por 11. Aí aqui vai dar 1 e 1. Aqui eu vou ter que multiplicar 2 vezes 2 vezes 5 e vezes 11, que vai dar 220. Esse é o meu MMC para mim resolver isso daqui. Então, para mim somar 9 vinteavos mais 40 onzeavos, eu vou ter que traçar a reta, colocar o 220, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 220 dividido por 20, vou ter 11 vezes 9, 99. Mais 220 dividido por 11, 20 vezes 40,
800. 800 mais 99, 899. Sobre 220 avos. Essa é a resposta da soma de 9 20avos mais 40 11avos. É esse número aqui. 899, 220 avos. Entenderam? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar, relembrando, vocês vão ter que pegar as bases desses números, colocar uma do lado da outra, dividir com números primos, sempre do menor, depois vocês vão aumentando os números primos, e multiplicar esses números que vocês dividiram. Pegar esses números, multiplicar um pelo outro, e esse aqui vai ser seu número primo, resultado da multiplicação. Colocou o número primo, o número que você multiplicou embaixo, que é o MMC, e multiplica por debaixo de todos os números que você tiver na fração. Se, por exemplo, você tivesse 9 20avos mais 2, você vai ter que saber que aqui tem 1, olha. 9 sobre 20 mais 2, aqui você tem 1. Então, você iria dividir 220 por 1, daria 220. Vezes 2, 440. Tem que prestar bastante atenção nisso. E depois somar os números. Somar ou subtrair. 99 mais 800 dá 899. E conservar a base de baixo. Muitas vezes você pode simplificar e dividir isso por 2, por 5, por 10 para diminuir o número. E agora, o último tópico aqui, que é a decomposição de raiz. A decomposição de raiz é bem parecida. Você vai ter que também decompor em números primos. Como você já sabe quem são os números primos, é bem mais fácil. Então aqui, o primeiro, você decompõe o número em fatores primos, extrai a raiz quadrada do produto de fatores primos encontrados. Então o que você vai fazer? Deixa eu colocar aqui. Você vai ter o número 19.044. Você vai traçar uma reta aqui. E você vai dividir esses números por números primos. O primeiro número primo é o 2. Então, 19.044 dividido por 2, você fizer na calculadora, dá 9.522. Divide também por 2, é um número divisível por 2. Então, você vai ter 4.761. Esse número não é dividido por 2. Qual que é o próximo número primo que eu posso dividir? O número 3. E ele é divisível por 3. Então, você dividido por 3 vai dar 1.587. 1.587 também é dividido por 3. Então, eu continuo dividindo. Que vai dar 529. 529, qual é o próximo número primo que eu posso dividir ele? E vai ser o número 23. 529 dividido por 23 vai dar o próprio 23. E esse número 23 é dividido também por 23, que vai dar 1. Depois que eu aqui decompor números e fatores primos, que foi o que a gente fez agora, agora você extrai a raiz quadrada deles. Raiz quadrada do produto deles. Então, o que é isso? Você vai fazer aqui a raiz. Aqui para ficar mais fácil, o que vocês podem fazer? Esse 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E aqui você vai juntar os pares. 3 e 3 vai ser a mesma coisa que 3 ao quadrado. 23 e 23 vai ser a mesma coisa que 23 ao quadrado. Então, vocês vão juntar os parezinhos, só pares. 2 com 2, 3 com 3, 23 com 23. E jogar isso na raiz. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 23 ao quadrado.
Isso aqui é a mesma coisa que se eu fizesse isso aqui, ó. Separasse ele 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 23 ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? Cancelar essa raiz com esse número elevado, que é a operação inversa. Cancelar esse com esse e esse com esse. Então, vai ficar o quê? Você tirou da raiz e cancelou com o número elevado. Então, vai ficar o número 2 vezes 3 vezes 23. Se você fizer essa multiplicação, você vai ter o número 138. Para conferir, vocês façam na calculadora 19.044 e tira a raiz disso, vai dar 138. Agora vamos fazer esse segundo exemplo. Aqui você vai ter agora a raiz de 48. 48, vamos copiar o número 48, passar o traço e dividir eles em números primos. O primeiro número primo é o número 2. Então, eu divido ele por 2. Dividido por 2 vai dar 24. Também divide por 2. Divido por 2 novamente. E eu vou ter o número 12. Divido por 2 também. O número 6. Divido por 2 vai dar 3. E divido por 3, que é o próximo número primo, que vai dar 1. Aqui eu vou juntar os pares desses números, que vai ser 2, 2, 2, 2. O 3 está sobrando, então você deixa ele assim. Agora você vai colocar dentro da raiz. Você vai ter 2 ao quadrado, né? Como se fosse aqui. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Eu não tenho mais um 3 para colocar ele ao quadrado, então só fica assim. Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes raiz de 3. É a mesma coisa. Então, eu vou cancelar essa raiz com o elevado, essa raiz com o número elevado, e essa raiz não tem como eu cancelar, então ela fica na raiz. Então, o que sobra? Sobra o número 2, vezes o número 2 aqui, vezes a raiz de 3. Então, você já pode multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4 vezes a raiz de 3. Então, o número... a raiz de 48, você pode representar ela também como 4 vezes a raiz de 3. Você simplifica essa raiz. Você não pode ter um número exato dela, mas você pode simplificar. E aqui a raiz de 10. É a mesma coisa, você copia o número, passa o traço e divide em números primos. O número primo que eu posso dividir vai ser o 2. Divido por 2 vai dar 5. O próximo número primo que eu posso dividir vai ser o próprio 5. Então, 5 dividido por 5, eu vou ter resto 1. Aí, você vai colocar esses números que você dividiu dentro da raiz. Como eles não têm par nenhum, para você colocar 2 ao quadrado, como esses dois aqui, você não tem como fazer par, você tem a raiz de 2 vezes a raiz de 5. Que isso é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 5. Isso aqui é um resultado simplificado da raiz de 10. Então, quando assim o professor pede e ia dar algum número em raiz, é bacana que você simplifique esse número. E para lembrar, você sempre simplifica, decompõe o número em fatores, em números primos. Acha se eles têm parzinho, você coloca 2 ao quadrado, que aí depois você vai poder cancelar com a raiz, como nesses casos aqui. Aí você vai multiplicar o número que ficou, 2, que você multiplicou por 3 e multiplicou por 23. Como nesse caso aqui deu uma raiz exata, o 138 vezes 138 é o número 19.044. Eu espero ter ajudado, pessoal. Essa é mais uma videoaula sobre dicas básicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário aí embaixo. E até a próxima.